Glória a Deus. Tá gravando? A paz seja com todos aqueles que creem no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nós anunciamos, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus bendito, que veio aqui na terra para salvar um povo remido, um povo lavado, um povo santo, um povo justo, justificado pelo teu sangue. Porque a ira de Deus estava sendo lançada sobre nós, que somos pecadores. Nós estávamos separados do Pai, mas o teu Filho veio aqui na terra para nos reconciliar novamente ao Pai. Então não perde essa oportunidade, não perde essa chance de voltar novamente ao Pai, porque o teu Filho fez o maior sacrifício, ele sem pecado, ele sem culpa, ele foi sacrificado, morto na cruz, para salvar você, para salvar eu, pecador. Nós não merecemos a salvação, o que nós merecemos é a condenação. Diante de Deus, todo ser humano na terra é condenável, mas por meio de Cristo, todos nós fomos justificados para ser salvos, para morar aonde Jesus Cristo foi preparar um lugar para nós. Então nós não estamos aqui para representar nenhuma denominação evangélica, nenhuma denominação espírita, nenhuma denominação católica. Nós estamos aqui para representar Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós somos propagador do verdadeiro evangelho, o evangelho de graça, porque nós recebemos de graça. A salvação nós recebemos de graça. Nós vamos pregar de graça para vocês. Nós não cobramos para pregar o evangelho, porque nós pregamos o verdadeiro, o puro evangelho. O evangelho que foi pregado pelos profetas na antiguidade. O evangelho que foi pregado por Cristo. O evangelho que foi pregado pelos seus santos apóstolos. O evangelho que foi pregado pelos seus discípulos. O evangelho puro e genuíno. Um evangelho sem mistura, um evangelho sem contenda, um evangelho sem fermento, porque hoje o evangelho está tudo misturado. O evangelho de hoje está cheio de fermento, o evangelho de hoje está cheio de mistura. A filosofia entrou no meio, a sabedoria do homem entrou no meio, a teologia entrou no meio, o homem querendo saber de Deus, querendo conhecer Deus sem o seu espírito. Por isso que a letra mata. Por isso, você que é teólogo, a letra vai te matar, teólogo. Você tem que ser ensinado pelo Espírito. Não adianta você querer ser ensinado por homens, porque o homem ele é falho, o homem ele é pecador, o homem é como um de nós. Nós temos que ser ensinados pelo Espírito Santo de Deus, como Jesus Cristo diz: eu irei, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei o Espírito Santo da parte do Pai, para que te ensine todas as coisas e para que te guie toda a verdade. João 14, 26 e João 16, 13. E não necessita que ninguém vos ensine, porque a unção que eu vos dou te ensina todas as coisas. 1 João 2, 27. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos ensina, é o Espírito Santo de Deus que nos mostra e faz comparar espiritual com espiritual. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não pode ser salvo, porque ele é o selo, é a redenção daquele dia. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não pode confessar que Jesus Cristo é seu Senhor, como está escrito lá em 1 Coríntios 12, versículo 1, aleluia, versículo 3. Então por isso, meu amado, eu te convido você a conhecer o verdadeiro Deus, que enviou teu Filho aqui na terra, e a garantia de que ele foi enviado aqui na terra, que ele também trouxe o selo do Pai, o Espírito Santo. O Filho veio com a palavra do Pai. Como saber que ele realmente estava com a palavra do Pai? Como saber se ele realmente foi enviado pelo Pai? O selo, o Espírito Santo, que nos dá a certeza, a garantia da salvação, que é a promessa para os filhos. Nós não estamos aqui para te tornar escravo de homens, estamos aqui para te tornar filhos, ensinar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho puro. Basta você invocar o nome do Senhor, você será salvo, porque o justo viverá pela fé, é pela fé. Não adianta você fazer campanhas, isso não é fé, isso é ignorância. Campanhas anulam a sua fé. Se creres, verás a glória de Deus, igual o Senhor falou para Marta e para Ana Maria. O que Jesus Cristo falou? Jesus Cristo mandou ela fazer campanha? Não. Jesus Cristo falou para aquela mulher, a filha de Jairo, por exemplo, se ela estava doente, ele falou assim: se você crer e fazer campanha, você será salvo? Não, se você crer, vai, a tua fé te curou, vai, a tua fé te salvou. Para aquele cego, a tua fé te salvou. Para aquele aleijado de nascença, que estava 38 anos arrastando pelo chão, Jesus Cristo falou assim: vai, a tua fé
te salvou. Glória a Vai Deus. e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Você acha que não tem coisa pior do que você ficar 40 anos arrastando pelo chão aleijado? Tem, a condenação eterna. Por isso, meu amado, nós estamos aqui para pregar o verdadeiro evangelho que te livra você do inferno. O verdadeiro evangelho que te livra você dos lobos, que te livra do mercenário, que leva você para o verdadeiro pastor da vossa alma, Jesus Cristo. É como Pedro diz, nós estávamos separados de Deus, mas voltamos ao nosso bispo e pastor das nossas almas, Jesus Cristo. Você já voltou? Aleluia. Você que é filho, você já foi comprado, meu amado. Você pertence a Cristo. Você não pertence a placa, denominação nenhuma. Quando as pessoas te perguntar de qual igreja você é, você fala, eu sou da igreja do Cristo vivo. Eu sou o filho do Deus vivo. Eu sou o filho do Deus vivo, o irmão de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele veio aqui para nos tornar irmão. Ele veio aqui para nós tornar filhos do Deus vivo. Então Paulo fala, foste comprado, você já foi comprado, você já tem um selo, você já tem a promessa, você é filho, Glória a Deus. você não é escravo, meu amado, você pertence a um Deus vivo, Glória. você pertence a Jesus Cristo, Ele te comprou com sangue precioso, você não é mais escravo de denominação, você não é escravo de homens, você não é escravo mais do pecado, porque esse Jesus veio para desfazer as obras do diabo, que é o pecado. E se você realmente é filho de Deus, e se você realmente é servo do Senhor, se você realmente veio aqui para fazer a diferença, você agora vai abandonar teu pecado, confessar teu pecado a Ele, e Ele é digno, Ele é poderoso para apagar os teus pecados. E daqui para frente, você é uma nova criatura, filho de Deus. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para tornar você filho. Por isso que Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro, de quem os reis da terra cobram tributo? Dos filhos ou do alheio? Pedro falou, dos estranhos, Senhor, dos alheios. Jesus Cristo falou assim, então os filhos são livres, né, Pedro? Então, Jesus Cristo veio para nos tornar filho. Você não pertence à igreja de homens. Você não pertence à denominação de homens. Você pertence à igreja verdadeira, que é espiritual. A igreja que foi edificada na rocha, que é Cristo. Glória a Deus. Você foi comprado com sangue precioso. Você tem a marca do sangue de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quando alguém perguntar para você de qual denominação você é, você fala, eu não sou de denominação nenhuma. Eu sou de Cristo. Foi Ele que me comprou. Não foi a denominação que foi crucificada por mim. É isso que você tem que fazer, porque essa pergunta as pessoas fazem para nós direto, de qual igreja vocês são? Nós falamos, nós somos a igreja verdadeira, a igreja que foi edificada 2000 anos atrás. Aquela igreja tem regra, aquela igreja tem mandamento, aquela igreja tem doutrina, aquela igreja tem um verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo falou, edificarei minha igreja, Jesus Cristo não falou no plural, Ele falou no singular, minha. Glória a Deus, aleluia, Jesus, é verdade. Só existe uma igreja verdadeira. A igreja de Deus, que está em todos os confins da terra, ao santificado em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque essa é a maior hipocrisia que existe hoje dentro da denominação. Você não precisa ser santo. Glória a Deus. Precisa, meu amado. Porque a igreja de Deus são santificados em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:2. Levítico 11, versículo 44. Vamos atentar para a escritura. Você que é a ovelha de Cristo, você tem que comer do verdadeiro pasto. Você não tem que ficar contente com o pasto que te dá. Você não pode ser alimentado por homens, você tem que ser alimentado pelo Espírito Santo de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para você tornar filho. Senão, você vai se tornar escravo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que seja santo, porque eu sou santo. Aleluia. Pedro vai repetir isso aqui lá na sua primeira carta, do 1:15 em diante, ele diz, seja santo porque o vosso Pai é santo, o vosso Deus é santo. Seja santo em toda a sua maneira de viver. Que geração é essa?
Que geração perturbada é essa? Uma geração incrédula, que não consegue seguir os mandamentos do Senhor, não consegue seguir a palavra do Senhor, prefere seguir o que o mercenário fala, prefere seguir o que os pastores de homens falam, mas não segue o que os verdadeiros profetas de Deus, que morreram por causa do Evangelho, disseram nas suas cartas, disseram nas suas epístolas. Pedro fala, tem que ser santo em toda a sua maneira de viver, criatura. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Bendito e louvado teu nome. 1 João, ele diz, seja justo, porque o vosso Deus é justo. É verdade, meu Deus. Jesus Cristo, Mateus 5,48, seja perfeito, porque o vosso Pai é perfeito. Aleluia. É isso que está existindo na maior parte dessa denominação, que fala que você não consegue ser perfeito. Claro que você não consegue ser perfeito com as suas obras, porque você quer seguir doutrinas de homens, mas com as obras de Cristo você é perfeito, porque Ele que te aperfeiçoa, porque o próprio Senhor fala através de Paulo lá em Colossenses, aquele que começou em vós boas obras, vai aperfeiçoando até o dia de Cristo. Você tem que ser perfeito para você entrar no céu. Se você não for perfeito, você não entra, porque o vosso Pai é perfeito. Se você não for santo, você não entra, porque Deus é santo. Se você quiser ser a imagem e semelhança do Deus vivo, você tem que ser santo em toda a sua maneira de viver. Glória a Jesus, aleluia. Paulo diz, quer comais, quer bebais, tudo seja para a glória de Deus. For fazer qualquer outra coisa, tudo seja para a glória de Deus. Oh, bendito. Será que é isso que nós estamos fazendo? Será que nós ao deitar, por exemplo, nós estamos fazendo para a glória de Deus? Senhor, eu estou deitando, guarda-me nesse sono. Será que quando eu levantar eu não agradeço o Senhor? Eu falo, Senhor, eu te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor concebeu aqui na terra. Então me ensina, guarda meu coração, guarda minha mente para não pecar contra ti. Será que nós estamos fazendo isso para a glória de Deus? Quando nós vamos almoçar, quando nós vamos jantar ou lanchar, será que nós estamos fazendo para a glória de Deus? Senhor, aqui está o alimento que o Senhor me trouxe, que o Senhor me deu através da tua graça, através da tua misericórdia. Eu não merecia esse alimento, mas o Senhor me deu. Será que nós estamos fazendo tudo para a glória de Deus? Será que quando nós temos um filho, será que nós ensinamos o caminho que ele deve andar? Será que nós corrigimos ele para que ele ande no caminho certo, no caminho correto, fazendo tudo para a glória de Deus, como o Senhor nos ensinou? Aleluia, Jesus Cristo, glória a Deus. Aleluia. Chega ao Senhor, e Ele chegará a vós. Glória a Deus. Deixa esse mau pensamento, deixa esse coração contaminado, segue a palavra do Senhor. Salomão, ele diz que quando você for deitar, a palavra do Senhor vai cuidar de você. Quando você for andar, ela vai te guiar, porque a palavra do Senhor é Cristo, a palavra do Senhor é o Espírito vivo que te guia em toda a verdade. Quando você for levantar, ela vai falar com você todos os dias da tua vida. Você tem que guardar a palavra igual Moisés falou também lá em Êxodo 6, em Deuteronômio 6. Por isso, meu amado, nós estamos aqui para mostrar para você a verdadeira realidade da Escritura. Você não precisa fazer sacrifício, porque Deus não busca sacrifício. O que Deus busca é que você obedeça a tua palavra. Obediência eu quero, não sacrifício. O conhecimento de Deus é mais do que holocaustos. O Senhor falou para aquele povo, falou para Moisés, Moisés, fala para esse povo se santificar. Fala para esse povo não chegar a mulher durante 3 dias, porque eu vou falar com você, e esse povo vai ouvir a minha voz. Eles não querem ouvir a minha voz, eles vão ouvir a minha voz. Moisés assim falou para o povo, e o povo ficou 3 dias sem chegar, os homens ficou os 3 dias sem chegar as mulheres, se santificou, jejuou, para ouvir a voz do Senhor, só ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor falou para Moisés, o Senhor falou para Moisés, o Senhor não falou para o povo, porque é o Moisés que estava preparado para ouvir. Aquela voz era como um trovão, aquela voz era um estrondo, o povo não suportava ouvir. E olha que aquele povo se santificou para ouvir a voz do Senhor. Só Moisés suportou ouvir, porque Moisés se santificou, porque Moisés estava preparado desde o ventre da tua mãe. Aquele povo falou para Moisés, Moisés, não deixa Deus falar conosco, que senão morreremos. Você mesmo que vai falar com nós. Até hoje, essa geração, ela quer ser guiada por homens. Até hoje, essa geração não quer ouvir mais a voz do Senhor. Essa geração quer ser intercedida por homens.
O Senhor, através do teu Filho amado, foi enviado aqui na terra. Ele nos deu o teu Filho para que nós seguíssemos Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Mas a geração quer seguir homens, a geração quer seguir denominação. Essa geração quer seguir homens fracos, homens falhos. Aquela geração que não quis ouvir a voz do Senhor. Foi levantado dentro do meio de Moisés, daquele sacerdote levítico, 3 sacerdotes que também queria falar com Deus, que também queria ouvir a voz de Deus, igual Moisés, Miriam e Arão também fazia. Ele falou, nós também somos santos, Deus também tem que falar com nós. Moisés falou, beleza. Deus acendeu uma ira contra aquele povo. E Moisés falou, Deus quer falar com vocês? É isso mesmo? Você quer causar rebelião mesmo aqui no meio da congregação? Beleza. Se Deus está comigo, esse chão vai ser aberto e você vai descer vivo para a terra, para o buraco. Descer aquela família 250 naquele momento. Porque foi contra o homem de Deus. Porque queria causar rebelião na congregação de Deus. É isso que está acontecendo hoje nessa terra. Está indo contra o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está sendo perseguido na terra. O verdadeiro evangelho está sendo escasso na terra. Está sendo tirado do meio dessas denominações. Sabe por quê? Porque você não quer se santificar. Você não quer ouvir a voz do Senhor. Você não quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você não quer ser santo em toda a sua maneira de viver. Porque se você for santo em toda a sua maneira de viver, você vai ter que abandonar o pecado. Você vai ter que abandonar a tua vontade. Porque Jesus Cristo fala, se você quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Toma sobre si a tua cruz e me segue. Glória a Deus. Não é fácil, meu amado. A salvação está somente em Cristo Jesus. Mas primeiro você tem que fazer o que Jesus Cristo mandou. Renuncia-se a si mesmo. Toma sobre si a tua cruz e me segue. E essa congregação, como está escrito lá em número 16, essa congregação, por exemplo, ficou revoltada com Moisés, porque Moisés fez descer aquele povo vivo à sepultura. E Moisés intercedendo por aquele povo, porque Deus queria consumir aquele povo, e Moisés intercedendo, pedindo misericórdia. A ira de Deus deu sobre aquele povo, porque aquele povo disse para Moisés, vocês mataram o homem de Deus. Mentira, mentira. Esse povo gosta de falso profeta, esse povo gosta de falso sacerdote, esse povo gosta de falsos pastores. Só existe um pastor, Jesus Cristo. Mas esse povo gosta de falsos pastores, porque dá falsa profecia, a profecia da carne, a profecia para essa vida. Por isso que Paulo fala, se buscarmos Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É isso que essa denominação está fazendo, buscando Cristo só para esta vida. Não está buscando Cristo para outra vida, para a vida vidoura. Quando aquele povo falou que Moisés matou o povo de Deus, ou seja, os homens de Deus, que foi Corá, Abirão e Abitã e Datã, o Senhor acendeu uma ira sobre aquele povo. 14.700 pessoas estavam sendo mortas naquele momento. 14.700 desceram à sepultura. Se Moisés não intercede por aquele povo, o Senhor matava era tudo, consumia tudo. Essa geração não sabe o que é santidade. Essa geração não sabe o que é invocar o nome do Senhor. Essa geração não sabe o que é a verdade, não sabe o que é a palavra de Deus. Essa geração está achando que qualquer pessoa que está com a Bíblia debaixo do braço é homem de Deus. Está igual aquela geração de Corá, aquela geração incrédula, aquela geração que foi peneirada no deserto, morreu no deserto, mas não entrou em Canaã, porque era incrédula. Assim também essa geração está achando que vai entrar no céu. Não vai entrar no céu se você não se converter, se você não nascer de novo, se você não for guiado pelo Espírito Santo de Deus, se você não nascer do Espírito, se você não nascer das águas, você não entra no reino de Deus. Você pode ser dizimista, você pode ser frequentador de templo, você pode batizar 10 milhões de vezes, mas se você não torna nova criatura, se você não nascer de novo, você não entra. Por isso que Jesus Cristo falou, aquele que entrar por mim é o verdadeiro pastor, mas aquele que entrar por outro lado é ladrão, salteador e mercenário. Por isso, meu amado, para você ser santo, você tem que entrar pelo Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Você tem que guardar os teus mandamentos, porque ele diz, permanecereis no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, da mesma maneira que eu guardo os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Glória a Deus, aleluia. Quer permanecer no amor do Pai?
guarda os mandamentos de Cristo. E Jesus Cristo, Ele não veio para criar nenhuma denominação, não veio para criar nenhuma religião. Ele só deixou o amor. Glória a Deus. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus, aleluia. Aí muitas pessoas falam, mas eu amo o próximo porque eu dou cesta básica para ele. Não, meu amado, você tem que amar de acordo com a Escritura. É de acordo com a Escritura, guardando os teus mandamentos. Para permanecer no amor de Cristo, você tem que guardar teus mandamentos. Pode Senhor, meu amado. Glória a Deus. Porque Jesus Cristo falava assim, você me ama, está lá em 14, do 21. Você me ama, então guarda a minha palavra. Porque aquele que me amar, o meu Pai também o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada, o Espírito Santo de Deus. Porque depois que você ouviu a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, foste e também cresce no Jesus Cristo, por exemplo, foste selado com o selo da redenção daquele dia, que é a garantia, que é a certeza, que é o penhor da salvação. Sem o Espírito Santo de Deus você não entra no céu, porque Ele é a redenção, Ele é o selo. Até quando essa geração vai ficar em dois pensamentos? Se o Deus dessa religião é o verdadeiro, segue eles. Se o Deus verdadeiro é o Deus da Escritura, então segue o da Escritura. Ou segue um ou segue outro. Ou você segue o Deus vivo, todo-poderoso, ou você segue o Deus mamão, que só fala de dinheiro. É verdade, glória a Deus. Que Escritura que essa geração lê? A Escritura que fala lá em Números 11, Deuteronômio 11, do 26 em diante, lá fala: se você ouvir e guardar os mandamentos do Senhor, as bênçãos te alcançarão. Se você não ouvir, maldição. É só isso. Quer ser abençoado? Ouve a palavra de Deus, guarda no teu coração, ata no teu pescoço. Agora, para você ser maldito, é só você não guardar, é só você não ouvir, é só você não dar ouvido para a palavra do Senhor. A salvação, a condenação é essa. A luz veio ao mundo, aqui está a luz, Cristo é a palavra, aqui está a palavra. Glória a Deus. Mas o mundo amaram mais as trevas do que a luz. Porque quando você vem para a luz, todos os seus pecados aparecem. Por isso que não vai para a luz, porque tuas obras são más, porque você peca contra os mandamentos do Senhor, porque você pratica abominação, porque você anda segundo o teu coração maligno. É por isso que não quer ir para a luz, por isso que não quer ir para a Escritura. Porque se você for para a Escritura, ela fala que os idólatras não redõem nos céus, às vezes você está idolatrando. Ela fala que os bêbados não redõem nos céus, você sabe que você está bebendo, por isso que você não quer ir. É a Escritura, meu amado. 1 Coríntios 6 do 9, 10 em diante. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 22, 5, 15. É por isso que não quer ir para a Escritura. Porque sabe que as suas obras são más. Você não quer abandonar as suas obras. Você não quer abandonar o teu pecado. Você não quer abandonar o proibido. Você não quer abandonar o errado. Mas para ir para Cristo, Cristo falou: renuncia-se a si mesmo. Toma sobre si a tua cruz. Ou seja, renunciar ao pecado todos os dias. E seguir Cristo. Cristo não foi para denominação nenhuma. Cristo foi para o céu. Porque foi lá que Estevão viu ele. Estevão fala: eu vejo o céu aberto e Cristo sentado à destra do Todo-Poderoso. Paulo fala: busca as coisas que são do céu, não as coisas que são da terra. Busca as coisas que são de cima, não as coisas que são de baixo. O qual está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Ele está lá em cima. Glória a Deus. Jesus Cristo não está em denominação. Jesus Cristo não está no meio dessas facções. Jesus Cristo não está no meio dessa divisão. Glória a Deus. Tira o Filho de Deus vivo do meio dessas corjas de bandido. Jesus Cristo não está no meio de denominação nenhuma. Larga de hipocrisia de falar que Jesus Cristo está em nenhuma dessas igrejas inventadas por homens. Não está, não está. Jesus Cristo não está no meio de facção. Jesus Cristo não está no meio de empresa que fica pregando o dinheiro, só o dinheiro. Quer uma prova que Jesus Cristo não está em nenhuma igreja inventada por homens? Junta elas. Não é o mesmo Deus? Não é isso que está escrito em Malaquias 1,6? O filho honra teu pai, o servo o seu senhor.
Se eu sou o seu Senhor, cadê a minha honra? Se eu sou o teu Pai, cadê o meu temor? Não é o mesmo Jesus Cristo? Eles não colocam lá, Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. É mesmo? Tem certeza? O Jesus Cristo que eles colocam lá, Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja, diz, não ajudei o tesouro na terra. Ajudaram o tesouro na terra. Jesus Cristo não mandou ninguém colocar banco dentro dessas igrejas. Jesus Cristo não mandou colocar sacrifício dentro dessa igreja. Jesus Cristo mandou dar dinheiro para os pobres, dividir com os pobres. E espalhou. E deu aos pobres. E a tua justiça permanece para sempre. Por isso que Jesus Cristo vai vir buscar a tua igreja. Singular, igreja. Não é igrejas, igreja, uma só. Ao santificado em Cristo Jesus, que em qualquer lugar invoca teu nome. Igreja, são homens e mulheres que invocam o nome do Senhor. Homens e mulheres. Não é aquela outra raça inventada pelo diabo, é homens e mulheres. Porque o próprio Cristo mesmo dá testemunho. Ele fala que no princípio criou Deus macho e fêmea. Viu? É macho e fêmea. Não existe 3 cromossomos, existe só 2. Macho e fêmea. Então, o Senhor tem determinado um dia que há de julgar este mundo com justiça, viu? Ele é justo. Se você merece o lago de fogo, você vai para o lago de fogo. Se você, através de Cristo, foi santificado, você vai para o céu. Ele é justo. Ele vai julgar o mundo com justiça. Tem determinado um dia com o filho varão, o qual ele determinou para julgar o mundo, Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que ele anuncia em todos os lugares que se arrependa enquanto há tempo. Por isso que Pedro fala, arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos, para que o vosso pecado seja apagado. Isso é evangelho. É os discípulos que falaram, os apóstolos que falaram, os profetas que falaram, Jesus Cristo que falou. Esse negócio de evangelho, de você vir receber sua chave, vir receber sua bênção, isso não é evangelho, isso é bajulação. Isso aí está te elogiando para você frequentar as empresas deles. O evangelho verdadeiro é você se converter do seu mau caminho. O verdadeiro evangelho é você renunciar ao seu pecado. A salvação, por isso que Pedro fala, lá em 4:12 de Atos, em nenhum outro nome, a salvação, em nenhum outro nome há, debaixo do céu, pelo qual podemos ser salvos. É só em Jesus Cristo. Por isso, meu amado, você vai encontrar em várias passagens a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está na igreja verdadeira, a igreja de Deus que está, por exemplo, lá na Laodiceia, a igreja de Deus que está lá em Jerusalém. Você sabe quem é essa igreja de Deus? Sabe quem é essa igreja de Deus? Jesus Cristo. Por isso que lá em 1 Coríntios 3:11, ninguém pode pôr outro fundamento, o fundamento já está posto. Só existe uma igreja verdadeira. Se você quiser fazer parte dela, santificação. Por isso que em Hebreus 14:12 lá fala, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Quer conhecer Deus? Pratica o amor, porque Ele é amor. Quer conhecer Deus? Seja santo em toda a sua maneira de viver, porque Ele é santo. Quer conhecer Deus? Seja justo em toda a sua vida, porque Ele é justo. Quer conhecer Deus? Seja perfeito em todo o seu caminhar, em todo o seu falar, porque Ele é perfeito. Se você quiser ser a imagem e semelhança do Deus vivo, Escritura, meu amado. Agora, se você quiser ser a imagem e semelhança do diabo, você não precisa fazer nada. É só ser natural, pecador. Porque o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos. O homem está entrando de atrevido. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para ser salvo. Deus criou o homem para ser santo. Deixa de hipocrisia de achar que você não consegue ser santo. Isso é o diabo que está colocando na sua cabeça. Ah, ninguém consegue ser santo. Se você não conseguir ser santo, você não entra no céu. Porque se você não consegue ser 100% santo, Jesus Cristo completa a obra. Mas santo, sem santificação, você não vê Deus.
Por isso que a santificação é pela fé. A justificação é pela fé. O descanso é pela fé. O descanso não é pelas suas obras. Não fica pensando que você tem obras. Você pratica obras porque você foi salvo. Você não pratica obras para você ser salvo. Porque senão a salvação não está em Cristo, está em você. Porque se a salvação estiver em você, então você vai chegar diante de Deus, você vai crescer e justificar. Ah, eu fui salvo porque eu fiz isso, porque eu pratiquei o bem. Não, não. A salvação está somente pela fé. Pelas obras da lei vai vir simplesmente o conhecimento do pecado. Só saber que nós somos miseráveis, merecedores do fogo do inferno. Mas pela justiça que é Cristo, aí é que nós somos salvos. Pela graça, somente pela graça. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo, para você que não conhece esse Jesus Cristo, que por meio dele foi criado todas as coisas, você que não conhece ele veio como cordeiro para salvar o mundo, naquele momento. Agora ele vai vir tomando vingança, lá em 2 Tessalonicenses 8, por aqueles que não conhecem a verdade e por aqueles que não obedecem. Então, nós estamos aqui simplesmente para anunciar a verdade, para que você vá para Cristo. Nós não estamos levando você para a denominação. Nós não estamos pegando a ovelha do pasto e levando para curral. Nós estamos tirando as ovelhas dos currais e levando para os pastos. Palavra, Bíblia. Jesus Cristo fala: depois que eu tiro minhas ovelhas para fora, eu irei adiante dela e elas me seguirão. E sendo guiadas pelo Espírito. As ovelhas de Cristo é guiada pelo Espírito de Deus. As ovelhas de Cristo não é guiada pelo espírito de facção. A igreja de Cristo, as ovelhas de Cristo não é guiada por homens corruptos, homens mercenários, homens interesseiros, caloteiros, salteadores, ladrões. Não, as ovelhas de Cristo é guiada pelo Espírito, porque o Espírito de Deus é que constitui bispo para apacentar o rebanho de Deus. É o Espírito Santo que constitui. E outra coisa, lá em 1 Timóteo 3, lá tem a lista de quem são os bispos que o Espírito Santo levantou: irrepreensível, marido de uma só mulher, que governe bem sua casa, que não seja beberrão, que não seja espancador, que cuide bem dos seus filhos. Porque se você não cuidar da tua casa, você vai cuidar da casa de Deus. Lá tem a lista de quem é esse bispo que o Espírito Santo levanta. Não é esses bispos vagabundos, cachaceiros, interesseiros, que ficam cobrando dízimo das ovelhas, sendo que não existe essa parafernália de dízimo e transformado em dinheiro. Dízimo sempre foi alimento do antigo pacto. O novo pacto é coletas para os necessitados, coletas para os pobres, como está lá em Mateus 25. Tive sede, deste-me de comer, tive fome, deste-me de beber. Quando nós tivemos com fome, Jesus? Quando nós tivemos com sede? Quando a um dos pequeninos o fizeste, a mim o fizeste. Quando você faz para um mendigo, está fazendo para Cristo. Quando você faz para um necessitado, você está fazendo para Cristo. Quando você faz para uma viúva, você está fazendo para Cristo. Quando você faz para um mendigo, você faz para Cristo. Mas eu deixei de frequentar a igreja pelo seguinte: mas quando você faz para o mercenário, você faz para o diabo. Quem estuda teologia sabe que o dízimo, Aleluia. na época do